Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 3 do estudo de sinais senoidais, certo? Para esta aula, defini alguns objetivos. Primeiro objetivo, fórmula de cálculo para frequência angular, né? Apenas retomando o que eu já havia passado na aula anterior. Definição para o modelo matemático de uma função senoidal e, por fim, exemplos de cálculo dos parâmetros de um sinal senoidal periódico, utilizando, portanto, o modelo matemático para sinais senoidais. Certo? Muito bem. Então, partindo do início, temos a definição gráfica e a definição matemática também da frequência angular. Então, a definição matemática é ômega igual 2πf, ou ainda 2π dividido por t, né? O t aqui que está relacionado ao período. Essa formulinha tem como grandeza radianos por segundo. E as grandezas envolvidas na fórmula é t maiúsculo, que é o período dado em segundos, frequência, que é o F minúsculo dado em Hertz, tá? E a frequência angular, que é radianos por segundo. Entre colchetes aqui seria como colocaríamos, né, no resultado, por exemplo, 20 colchetes radiano por segundo, para indicar a grandeza, né? E é radianos barra segundos justamente porque multiplicamos aqui 2π radianos vezes Hertz, que é 1 dividido por segundo, ou ainda porque dividimos 2π radianos por período, que é dado em segundo. Então, radiano dividido por segundo é radianos por segundo. Aqui nós temos o gráfico, né, que representa o sinal senoidal. Então, nesse gráfico nós temos meio ciclo para π, então um ciclo completo, 2π, né? Depois eu tenho mais um ciclo completo, 4π, outro ciclo completo, 6π, né? Como 2π é para um ciclo completo, eu tenho neste gráfico 3 ciclos em radianos por segundo, porque o eixo horizontal não está mais em tempo, mas sim em radianos por segundo. Ok? Legal. Então é o seguinte. Temos aqui, agora nesse slide, a definição da expressão para um sinal senoidal. Certo? Os sinais senoidais podem ser escritos de forma matemática através da função senoidal, conforme mostrado abaixo. Então aqui eu tenho o modelo da função senoidal, que envolve aqui diversos parâmetros, né? Essa função senoidal representa a tensão elétrica, por isso entre colchetes, grandeza volt. Para essa função, temos o ômega, que é a frequência angular, já vimos, radianos por segundo. T minúsculo, ele é uma variável que representa o instante de tempo. Então, em um determinado instante, eu tenho um determinado nível de tensão. É diferente do T maiúsculo. Tá? O T maiúsculo, ele representa período. T minúsculo representa um instante qualquer, que é variável, tá? No qual medimos um determinado valor de tensão. Variando esse T minúsculo, nós variamos o valor da tensão obtida. Vp é o valor de pico do sinal senoidal. Então, é o valor máximo. A senoide, ela parte de zero, bate um pico. Esse pico é o Vp, toca em zero, depois ela bate um pico negativo. Normalmente, na maioria das aplicações aí, é menos Vp. Ok? Legal. Então, temos ali agora a parte do procedimento para modelagem do sinal senoidal, né? Então, se eu tenho dados práticos, como que eu vou colocar isso dentro da função? Temos que seguir aí algumas etapas.
A seguir é discriminado nos procedimentos para a determinação do modelo matemático da função senoidal, a partir de um sinal medido de forma prática. Tá? Então, na prática, como eu faço? Eu verifico o período do sinal que foi registrado. Então, esse sinal ele vai ser registrado na prática em um equipamento. O nome do equipamento é osciloscópio. Segundo passo, calcular a frequência angular através do período. O que a gente mede na prática é o período. Tá? Tem osciloscópio que já dá frequência em hertz. Né? Os digitais já fornecem esse dado. Mas os analógicos se trabalha com período apenas. Então, com período você pode calcular diretamente a frequência angular para o sinal. Aqui seria o terceiro passo, né? Verificar o valor de pico positivo e o negativo para o sinal registrado. Normalmente o valor de pico positivo ele é também espelhado para a parte negativa. Tá? Então, em termos de módulo, é o mesmo número. Aqui foi trocado. Agora sim, passo 4, montar o modelo matemático através da função senoidal. Então, tem-se a função senoidal, basta pegar essa função e colocar ali no modelo matemático. Tá? Já tenho frequência angular, já tenho o valor de pico, não preciso de mais nada. Para esse exemplo, para essa primeira abordagem. Tem modelamentos que são mais complexos, mas para nossa aplicação é isso. Então aqui eu trago o exemplo de análise, né? O exemplo que já utilizamos para as duas últimas aulas. Foi dado um sinal senoidal, né? O sinal senoidal era esse daqui, e eu peço agora o seu modelo matemático. Tá? Então, para o modelo matemático, está tranquilo. Nós já verificamos que o valor de pico nas aulas anteriores vale 8. Né? Então, nós temos aqui o valor de pico em 8. E temos também a frequência angular. Foi calculada na aula passada. Tá? Então, você pegava aqui o período, 0,4, fazia lá 2π dividido por 0,4 e chegava-se em 15,7 radianos por segundo. Tá? Muito bem. Perceba isso daqui, a grandeza ela é importante para dizer o que o número representa. Então, se eu tivesse apenas 8 e 15,7, puxa, eu não sei o que é cada coisa. Né? Então, numa prova, se eu passo lá para vocês, pessoal, 15,7 e 8, calcule a corrente. Daí você chega e pergunta, professor, mas qual a tensão? É 15,7 ou 8? Né? Então, eu tenho que deixar especificado. Pessoal, dado uma tensão de 8 volts, né? Eu tenho ali um resistor de 100 ohms, por exemplo. Calcule a corrente. Daí é possível. Né? Agora, 8 e 100, sem falar nada, é impossível identificar. Por isso que a gente trabalha aqui com as grandezas físicas, tá? Ou unidades de medida. Então, tendo aqui o valor de pico e a frequência angular, basta substituir aqui no modelo. Substituindo o Vp por 8 e a frequência angular por 15,7, eu tenho o modelo para esse sinal. Tá? Então, se eu pegar esse sinal prático, eu consigo converter ele em uma função matemática. Se eu pegar essa função matemática e plotar um gráfico, que eu demonstro nessa apresentação também, eu chego exatamente nesse sinal prático. Então eu saio da prática e venho para a teoria. Mas saindo aqui de um dado teórico, eu consigo emular graficamente o que era lá na prática. Então essa relação, essa razão direta entre prática e teoria e prática é muito importante. Tá. Agora eu vou trabalhar com vocês um modelo matemático para a rede elétrica. Eu adoto o sistema monofásico. Tá?
Então, nós temos que a tensão elétrica medida por um multímetro, né, por exemplo, ela é demonstrada em valores RMS, certo? Valor eficaz. Portanto, devemos encontrar o valor de pico para determinar o modelo matemático e montar ali a sua função senoidal, com base nesse modelo. Então, para exemplificar, eu trago o modelo de um sistema 127 volts, 60 Hz. Tá? Aqui na região de Sorocaba, esse é o sistema monofásico. Pela formulinha do valor RMS que vimos na última aula, eu tenho que o RMS é o valor máximo ou o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, se eu substituir os dados, eu não tenho o valor de pico, eu tenho o valor RMS, que é o que eu medi com o multímetro. Né? Multímetro, a medida por multímetro é demonstrada em valor RMS. Então, o que eu tenho é o RMS, que seria o 127. Como eu quero o VP, e o VP está dividido por raiz de 2, eu tenho que passar esse raiz de 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Isso é algo que a gente vai estudar mais na aula de sexta também. Tá? Mas já adiantando, se eu tenho um número dividindo aqui, eu passo para o outro lado multiplicando sempre. Então, o outro lado eu tinha 127, vai ficar 127 vezes raiz de 2, que dá 180 aproximadamente. Tá? Arredondando, a gente chega em 180, que é 179,6. Tem casos decimais que eu arredondei para 180 para facilitar a análise. Muito bem. Se eu quero um modelo, eu preciso do valor de pico, mas também da frequência angular. Frequência angular, fica tranquilo utilizar a frequência da rede, que já foi dada, 60 Hz. Então, o que eu faço? 2π vezes 60, que dá aproximadamente também os 377 radianos por segundo. Então, já tenho os dois parâmetros. Já tenho o valor de pico e a frequência angular. O que eu faço? Monto minha função senoidal para a tensão elétrica, tá? Que vai ter uma variação em função do tempo. Tá? Então, é uma função da tensão em relação ao tempo. Conforme eu vario o valor do tempo, varia-se também o resultado disso daqui, que me gera uma tensão como resposta. Legal! Então, tenho aí o meu modelo finalizado. O que eu posso fazer agora? Vou fazer o que eu comentei com vocês anteriormente. Se eu tenho um modelo, eu posso partir desse modelo para identificar como seria a forma de onda prática do 127. E eu vou utilizar para isso o Microsoft Excel. Tá? No Microsoft Excel é possível colocar lá gráfico, né? Você consegue fazer fórmula, então é bem interessante. Eu subi no Excel a função senoidal, só para demonstrar aqui para vocês, eu digitei isso aqui, né? Ali na célula E6, 2π vezes 60 vezes o A6. Tá? Então aqui era 180 vezes seno de E6. Aqui o A6, turma, é o tempo que eu tinha colocado, tá? Então, aquele T minúsculo no Excel eu tinha substituído por A6. Aqui a função senoidal, sendo que o E6 é o meu ômega, tá? Aqui, ó, 2πf, né? Tá fácil, ômega T. Então, perceba, o ômega T lá no começo da aula era o eixo horizontal, não era? Então, esse carinha aqui é o eixo horizontal e esse daqui seria o eixo vertical. Então, plotando o gráfico, nós temos isso daqui. Né? Então, começa aqui do zero, sobe, opa, tá aqui 150, entre 200, entre 150 e 200, nós temos o quê? Temos mais 180. Só que aqui, ó, menos 150 e menos 200, temos o valor negativo, ou espelho, né? Se ele era mais 180, aqui é menos 180. E o sinal, perceba, é senoidal, variante ao longo do tempo, né? Aqui no eixo horizontal, a gente está utilizando ômega T. Então, para um período completo, eu tenho 2π.
tá certo? Ou de período completo, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, de 2 em 2. Beleza, turma? Então a rede elétrica tem essa cara. Se eu pegasse para medir ali, se eu instrumentalizasse, né? Pego ali e faço toda a instrumentação da rede monofásica, eu devo perceber um sinal bem similar com esse daqui. Talvez, por a todo momento ter pequenos distúrbios na rede, né? Surgem distúrbios, conexão, desconexão de cargas, às vezes vai ter algum ruidinho ali, mas em termos médios, a gente vai ter um sinal senoidal com esta aparência. Certo, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Espero que tenha ficado claro esse conceito aí, né, um modelo do sistema senoidal. O modelo é você pegar o valor de pico e a frequência angular. Lembre-se disso. Preciso do modelo senoidal. Valor de pico e frequência angular. Frequência angular e valor de pico. Tendo os dois dados, eu consigo montar a função. Professor? E para resolver a função? Não precisa resolver. Eu usei o Excel. Eu usei o Excel aqui. Tá? Então, o que nós precisamos é montar essa função que equivale ao sinal medido na prática. Tá? Daí, com essa função, podemos plotar o gráfico. Normalmente, quando você vai fazer um relatório, né, se você não tem ali um recurso para... Hoje em dia está mais tranquilo, né? Mas não tem como coletar aquela imagem, a imagem do osciloscópio com uma boa definição, você pega os dados, monta a função e plota o gráfico no Excel, por exemplo. Tá? Então, plotou o gráfico, você vai ter ali um resultado ali muito próximo, né? Praticamente idêntico ao que se teria na prática quando o sistema é senoidal simétrico. Tá? Simétrico, sem nenhum nível de corrente contínua. Ok? Então é isso. Agradeço a todos, bons estudos e até a próxima.